Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa série de mensagens estamos aqui expondo a epístola ou carta universal de Tiago. Tiago então prossegue aqui no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, dizendo: meus irmãos. Ele está falando com os cristãos dispersos, está falando com a igreja, e tem doutrina, ensinamento, orientação para a igreja do primeiro século que ali estava e para nós hoje, igreja do século 21. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Letras, são o nosso manual. E tudo que foi registrado no cânon sagrado, na vara de medir, nos 66 livros inspirados pelo Espírito de Deus, estão para nossa orientação, para advertência nossa, de cada um de nós cristãos. E as suas verdades, a verdade do rolo sagrado, deve então nos nortear. Tiago aqui traz para nós verdades eternas. Nós somos governados pela palavra bendita do nosso bendito Deus. E Tiago, então, ele se dirige à igreja ali do primeiro século e a nós. Meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele traz aqui uma verdade para a igreja, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Senhor da glória. Ele é glorioso, ele é o soberano que governa os céus, e até os céus dos céus é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Ele está nos chamando a atenção para olharmos e não esquecermos daquele que nos resgatou e é Senhor da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Nada pode nos chamar mais a atenção do que o nosso Senhor da glória. Ele sim é aquele que deve nos atrair. Somos atraídos a ele. Ele então prossegue nessa mesma esteira, nessa mesma direção. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Observe que ele está dizendo que nós devemos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos redimiu, nos comprou e nos adquiriu para ele mesmo. Ele é o Senhor da glória, o eterno, o grande eu sou, o autoexistente, autossuficiente, criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há na criação. Ele foi quem formou, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Devemos ter claro, cada um de nós cristãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória. E todos, irmãos, quando lembrarmos dessa verdade que jamais será removido, devemos entender que todo ser humano veio daquele que foi formado pelo Senhor da glória, o nosso papai Adão.
formado do pó da terra. Todos viemos de Adão e da nossa mamãe Eva. Então não podemos fazer distinção de pessoas, como aqui ele está nos orientando. Todo ser humano, todos nós somos iguais. Fomos feitos pelo Senhor da glória. Todos somos, sem nenhuma distinção, filhos de Adão. Somos pé de barro. Lembrando que o nosso papai Adão foi feito do pó da terra e Deus, o Deus da glória, soprou nas suas narinas um fôlego de vida e ele então veio a ser alma vivente. Nós então precisamos entender que todos somos descendentes de Adão e não há por que fazermos acepção de pessoas. O grande Deus da glória nos criou ali, porque somos descendência de Adão, o primeiro homem, o cabeça federal da humanidade. Então nós precisamos, irmãos, respeitar e amar todo ser humano de maneira igual, a despeito do seu posicionamento econômico, financeiro, social, cultural, a despeito da sua cor, sejamos brancos, sejamos negros, sejamos pardos, todos nós viemos do Senhor da glória. E Tiago quer que essa verdade fique bem claro entre nós. Quando ele fala que o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Senhor da glória, lembremos, irmãos, que Jesus é o nosso maior referencial, o nosso maior padrão, e ele jamais fez acepção de pessoas. Pelo contrário, havia um leproso, havia um paralítico, havia um cego, um surdo, um mudo, havia um aleijado, deitado, aleijado de nascença. Lá estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para atendê-lo. Havia também alguém com uma posição econômica abastada, privilegiada. Lá estava ele para igualmente atendê-lo. Então, Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele sendo o grande Senhor da glória. Ageu, o profeta, chega a dizer que dele, de Deus, é a prata e o ouro. Então, ele sendo o grande Senhor da glória, ele jamais fez acepção de pessoas. E nós, como cidadãos do seu reino, cristãos, seguidores de Cristo, que andamos nas suas pisaduras, não podemos também fazer acepção de pessoas. Tiago ainda prossegue: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele prossegue dizendo: porque se no vosso ajuntamento, essa expressão ajuntamento é no vosso culto. Ele está falando aqui da reunião que havia ali entre os nossos irmãos no primeiro século, quando se reuniam para cultuar o Senhor da glória. E para nós hoje, quando nós nos reunimos semanalmente no templo para adorarmos, cultuarmos, engrandecermos o Senhor da glória. Como nós devemos proceder? E ele aqui toma essa figura de um homem entrando no culto, e esse homem
rico com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas. Ele está aqui tomando a figura de um homem que tem uma vida financeira abastada, tem um poder financeiro privilegiado. Esse homem entrando em nossa reunião, não fica aqui bem claro se esse homem é um cristão ou não, de repente poderia ser uma autoridade, mas ele, para ressaltar o nosso posicionamento, se porventura acontecer de um homem rico entrar em nossa reunião, ele traz também a figura de um homem pobre. Ele diz: e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. Ele está falando de entrar um homem rico, bem vestido, com um anel de ouro, e um pobre maltrapilho, quem sabe até também mal cheiroso. Como que a igreja do primeiro século deveria proceder? Como deveria agir? E nós hoje, igreja do século 21, como proceder? Como agir? Como nós devemos fazer quando acontecer da forma que Tiago aqui está registrando para nós? E atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Tiago então prossegue dizendo: entrando um homem rico no nosso ajuntamento, no nosso culto, na nossa reunião, e entrando também um homem maltrapilho, um pobre, e nós dissermos ao rico: venha para um lugar de honra, e você, pobre, sente aí no chão, e como era a cultura ali do primeiro século, e cruza as pernas e fica aí. Ele prossegue: porventura, o que ele está dizendo aqui? Se nós agirmos dessa forma, dando lugar de honra ao rico, fazendo uma análise pela sua vestimenta, e o pobre também por aquilo que ele está vestindo, nós dermos honra ao rico e desprezarmos o pobre, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Irmãos, ele está dizendo que se agirmos dessa forma, dando um lugar de honra ao rico em nossa reunião, e dissermos para o pobre, para que ele fique num lugar desprezível, ao contrário do lugar que damos ao rico, ele faz essa pergunta: porventura não nos fizemos juízes de maus pensamentos? É um ensinamento de Tiago aqui com relação a fazermos distinção de pessoas. O nosso Deus, ele sendo o nosso padrão, o nosso referencial, ele não olha para o exterior, fazendo uma distinção pelo seu exterior, mas ele olha para o interior de cada um do ser humano. E para ele, o que importa é um homem que vive em dignidade com ele, que observe os seus princípios, as suas diretrizes, a sua lei, que se preocupem em obedecê-lo, em agradá-lo. Então nós precisamos, irmãos, entender que, ao contrário de ser parcial, tomar partido, fazendo uma análise pela posição
financeira que alguém porventura tenha, devemos analisar, sendo imparcial, o que aquela pessoa é, no seu ser, não naquilo que ela possui. Não podemos, irmãos, seguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer distinção de pessoas. É claro que aqui Tiago não está falando que a riqueza é pecado, é um mal em si mesmo, porque nós sabemos que, biblicamente, muitos homens ricos foram grandes homens de Deus, homens que tiveram muita posse. Abraão, Isaac, Jacó, José, Jó. No Novo Testamento, Barnabé também era um homem de grandes posse, e esses homens foram grandes homens de Deus. Nós, então, não podemos aqui, de forma equivocada, entender que a riqueza é um mal em si, e que a riqueza é pecado. Não é nessa esteira que Tiago está falando. Ele está deixando bem claro para nós que a dignidade do ser humano não está no seu posicionamento econômico, financeiro, cultural, social, que a dignidade do ser humano está no ser uma pessoa entregue a ele, uma pessoa de princípios, uma pessoa de honestidade. Então, fica aqui um ensinamento para nós. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Os escribas e fariseus na sinagoga, eles amavam os primeiros assentos, os primeiros lugares. E nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos agir da maneira que a Bíblia nos orienta. E Tiago aqui nos orienta a não fazermos essa distinção. Eu não quero aqui ser beligerante, fazer guerra, mas a minha consciência de profeta não me permite ficar em silêncio. Nós estamos para chegar ao ano de 2026, quando haverá eleições. E nós, que já estamos algumas décadas no caminho, que abraçamos a causa do cristianismo, sabemos o que está para acontecer. Quantas vezes, irmãos, políticos recebem o púlpito dos nossos acampamentos, dos nossos arraiais, das nossas igrejas, e alguns deles nem cristãos são. Alguns vêm de uma reunião dentro da Umbanda, da Quimbanda, e a mesma palavra que ele acabou de usar lá, ele usa nos nossos púlpitos, indo ali, quando termina, saindo da nossa igreja para as reuniões do candomblé. E fala a mesma mensagem que falou na nossa igreja. E nós damos o microfone para os tais. Nós não estamos fazendo acepção de pessoas porque damos a eles, porque são políticos, porque são autoridades, para que fiquemos bem. Os crentes agora têm amigos poderosos. E é uma realidade o que eu estou aqui afirmando. Todo ano eleitoral acontece a mesma coisa. Porque nós, então, não damos o púlpito àquele maltrapilho, mendigo, não cristão, não evangélico.
Então nós fazemos acepção de pessoas. Irmãos, a igreja não está para fazer relacionamento social. A igreja está para entregar um ultimato. A igreja não está para ficar bem e demonstrar para a sociedade que nós temos aqui amigos poderosos fazendo relações públicas. Nós estamos aqui como arautos, proclamadores de uma mensagem poderosa, uma mensagem que dá vida a mortos. E nós não podemos nos esquecer da grande finalidade que aqui estamos para cumprir a nossa missão. Tiago ainda prossegue dizendo: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago deixa aqui bem claro, como eu já fiz alusão, reitero para uma fixação da verdade, que os pobres foram escolhidos para serem ricos na eternidade. Claro que aqui Tiago não está condenando o rico, não está condenando a riqueza, o ter bens, posses aqui no planeta Terra, porque a Bíblia é um todo, uma unidade perfeita. A Bíblia não se contradiz e está claro, como eu já fiz referência, que grandes homens de Deus foram homens de uma vida economicamente, financeiramente abastada, foram ricos. Mas Tiago está aqui deixando bem claro que nós não temos que dar tapinha nas costas, adular, bajular aqueles que têm um poder financeiro, econômico alto e desprezar os pobres. Não foi assim que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Não foi assim que o Senhor da glória nos ensinou. Pelo contrário, sendo ele Senhor da glória, ele tratou a todos de forma igual. E nós cristãos devemos, tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso padrão, agir da mesma forma. Entender que todos viemos do pó. E ao pó, em curto ou longo prazo, iremos retornar. Tiago ainda prossegue: mas vós desonrastes o pobre. Agindo dessa maneira, irmãos, fazendo acepção de pessoa, nós desonramos o pobre, o que Jesus jamais fez. Pelo contrário, Jesus, ele deixou bem claro o seu amor ao pobre. Não estou aqui, é claro, como Tiago também não está, condenando a riqueza em si e dizendo que a pobreza é uma virtude. Pelo contrário, nós cristãos precisamos nos qualificar, estudar, trabalhar e ter uma vida melhor. É legítimo. Não há pecado em querer melhorar e ter uma casa, fazer uma reforma na casa, ter um carrinho, adquirir um carro melhor, desde que seja fruto do nosso trabalho, do nosso suor. Tiago prossegue: mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então,
ali estava ocorrendo, naquela ocasião, que homens, as autoridades, homens que tinham uma vida financeira privilegiada, estavam perseguindo a igreja. E eles, para poderem, teriam que ter o cuidado, era um alerta aqui de Tiago, à igreja do primeiro século, de eles não fazerem concessão, não transigirem, fazer transação com esses homens que ali estavam perseguindo eles e arrastando a igreja aos tribunais para viver uma vida mais cômoda. Eles precisavam entender que o nosso Deus é justo e nós devemos agir com justiça. Não podemos aí buscar amizade a todo custo com as autoridades para que tenhamos aí comodidade. Precisamos agir com justiça. A estátua ali que está ali na região onde está o STF, fica bem claro aquela representação da justiça, uma mulher com uma faixa nos olhos. Fala de imparcialidade. Então, o nosso Deus quer que sejamos imparciais, que tratemos o pobre de igual forma tratando o rico, que tratamos o rico de igual forma tratando também o pobre. E não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Tiago, então, deixa claro que nós devemos, como cristão, amar o nosso próximo. Seja o nosso próximo rico, seja o nosso próximo desprovido de riqueza. Nós devemos agir de acordo com o nosso manual. E o rolo sagrado, as sagradas letras devem nos governar e devemos amar o ser humano. Seja o ser humano nós brancos, nós pardos, nós negros, nós ricos, classe média ou pobre, nós devemos nos colocar para amá-los, assim como o nosso Deus ama até mesmo aqueles que o odeiam. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas há aqui uma advertência. Tiago advertindo a igreja do primeiro século e nós hoje, no século 21. Mas se fazeis acepção de pessoas, aí sim cometeis pecado. Ter riqueza não é pecado. Ser rico não é pecado. Mas é pecado fazer acepção de pessoas. E sois redarguidos pela lei como transgressor. Pecamos quando fazemos distinção de pessoas e somos transgressor. Nós, irmãos cristãos, devemos nos preocupar com o que Deus se preocupa, com o que realmente Ele quer de nós, e não criarmos as nossas leis de homem, as nossas ideias totalmente formatadas por nós mesmos para cumpri-las, ideias que Deus não está nem aí, irmãos. Devemos sim cumprir a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus está afirmando que se fizermos acepção de pessoas, cometemos pecado. Somos
transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, precisamos entender que as 10 palavras, a lei moral, o decálogo, não caducou, não tornou-se obsoleto. Nós precisamos entender que a graça estabelece a lei. Nós que fomos alcançados pela graça mediante a fé, fomos alcançados para viver em novidade de vida, entendendo que a lei do nosso Deus é boa e perfeita. Devemos obedecer ao nosso Deus. E essa postura nossa de obediência, ao contrário de ser um peso, é um grande privilégio que temos, irmãos, de amar o nosso Deus e amar o nosso próximo. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade é o nome dado por Tiago ao Evangelho. Lembremos, irmãos, que nós fomos alcançados pelo Evangelho. E o Evangelho fala da pessoa bendita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua obra, de como ele procedeu, como ele agiu, como ele fez, se colocou. E nós, tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso referencial, devemos agir da mesma forma. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Devemos ter cuidado, irmãos, na nossa análise do nosso próximo e analisá-lo como nosso Deus analisa. Devemos ter cautela, prudência, porque nós não conhecemos o nosso próximo por dentro. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Existem pessoas que têm uma boa aparência, mas não são pessoas boas. Existem pessoas que não têm uma boa aparência por vários motivos, mas são pessoas extremamente abençoadas. Então nós precisamos agir com justiça e não cometer injustiça. O nosso Deus é um Deus justo e ele ama a justiça. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição aqui na Epístola ou Carta Universal de Tiago. Que Deus vos abençoe, Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, o Deus de toda glória. Nós estaremos na próxima exposição comentando a partir do versículo 14. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da tua palavra, compartilhando da tua verdade, ó Pai, com os teus filhos. Continue conosco, ó Pai, na exposição dessa epístola tão preciosa e tão consistente, a tua palavra, Senhor amado.
e que possamos cumpri-la, colocando as suas verdades em prática. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, somos dependentes do Senhor, carecemos da sua ajuda. Sem o Senhor, não conseguimos dar um passo. Peço uma bênção especial a todos aqueles que estarão participando dessa exposição. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, por poder contar contigo em todo momento da nossa vida. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.